Olá, eu sou Israel Fogel, jornalista e escritor há mais de 40 anos, e hoje vamos falar sobre o que é um prefácio. Antes, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e dê um like. Desta forma, poderemos voltar com muitos outros assuntos de seu interesse. Bem, mas vamos ao assunto de hoje, então, que é um prefácio. O universo literário ele é cheio de palavrinhas exclusivas que podem facilmente dar um nó até mesmo na memória de leitores e escritores mais familiarizados. O que é prefácio? O próprio nome diz, pré. É um texto que antecede a história, normalmente contextualizando um pouco mais o leitor sobre as páginas que vêm a seguir. Ele pode contar sobre a experiência do autor durante a escrita e publicação da obra, ou trazer opiniões sobre o livro, por exemplo. Né? Quem que escreve o prefácio de um livro? O autor pode ficar responsável pela abertura do livro, logo no prefácio, na introdução da história. Ou pode confiar essa tarefa a outro escritor ou amigo, principalmente famosos. Por exemplo, certa vez eu escrevi um livro biográfico contando a biografia da grande atriz Cacilda Becker. Para fazer o prefácio, eu conversei com o Valmor Chagas, que era o marido da Cacilda Becker quando ela faleceu, e ele fez o prefácio do livro. Então, desta forma, eu juntei a fama da Cacilda Becker com a fama do Valmor Chagas, trazendo ou impressionando mais as pessoas que iriam ler o livro. Quando o próprio autor escreve esse prefácio, nós conhecemos um pouco mais sobre a história. Então, normalmente ele fala sobre a história. Ele pode, nós como autores do próprio livro, nós podemos utilizar esse espaço para nós fazermos a apresentação e contar mais sobre os bastidores do livro. Assim, o leitor ele vai se sentir mais próximo da história e vai criar mais expectativas positivas sobre a leitura. Já quando outro autor escreve, uma pessoa famosa recomenda a obra do prefácio, colocando emoção que o leitor está prestes a experimentar, o leitor ganha credibilidade. O livro ganha credibilidade, né? Porque as pessoas famosas, quando as pessoas já conhecem quem está apresentando o livro, isso me traz mais credibilidade. Essa escolha pode ser interessante para novos autores que ainda não construíram seu nome no mundo dos livros. É uma forma de nós projetarmos o nosso nome. Aí vem uma pergunta: tem que ter prefácio um livro? Não existe uma lei que diga que o livro tem que ter prefácio. Eu, por exemplo, já escrevi vários livros que não utilizei o prefácio. Eu fiz uma introdução da história e já parti para a história, sem ter um prefácio. Então, não existe lei fixa dentro desse mundo do livro que diga que eu tenha que ter um prefácio. Se eu fizer o prefácio, aí sim eu sigo algumas técnicas. Por exemplo, uma pergunta que é muito comum: quantas páginas deve ter um prefácio? Então, não existe uma lei sancionada que obrigue os escritores a seguir um tamanho único para o prefácio. Essa decisão fica a critério do autor do prefácio. Mas esperamos que ela seja feita com um bom senso. Ninguém merece ficar lendo 10 páginas introdutórias antes de começar a história. Isso vai deixar o leitor ansioso e provavelmente metade deles vão ter vontade de pular para a parte seguinte. Então, eles vão pular o prefácio, isso é certo.
Então tem que ser um tamanho usando bom senso, pequeno e bem escrito. Ao mesmo tempo, ler um prefácio sem sal e que não diz nada é uma perda de tempo para quem está prestigiando a obra. Ele não é obrigatório. Então, se não for agregar na experiência do autor, basta não adicioná-lo. Então, às vezes, nós fazemos um prefácio, não ficou bom? Tira da obra, não coloca no livro. Deixa o livro sem prefácio. Algumas dicas bem rápidas assim para escrever como escrever um bom prefácio. Então tem que ser bem contextualizada a obra. Nós temos que usar esse espaço para introduzir o leitor no universo criado. Em livros acadêmicos ou científicos, o prefácio pode servir para explicar como a pesquisa foi desenvolvida pelo autor do livro. Já em livros de ficção, ele pode trazer alguns recados do autor e um alinhamento da expectativa desse autor. Nós temos que despertar a curiosidade no leitor. Os leitores nós sabemos que são curiosos, né? E essa característica pode ser explorada por diversas formas logo no prefácio. Então, por exemplo, o autor pode dar dicas dos elementos que serão observados ao longo da história e pista de algumas linhas que irão revelar alguma coisa. Mas, é claro, sem estragar a surpresa ou forçar o mistério que não existe na obra. Então, ele tem que ter lógica, tem que ser real, apenas com o intuito de chamar a curiosidade do leitor. Nós temos que falar sobre o gênero e as inspirações. Por exemplo, nós temos que explicar para o leitor qual é o gênero do livro que ele vai ler. É um romance? É terror? É aventura? É um livro de autoajuda? Então, isso ajuda a criar uma ideia da história que está por ser contada. Adiciona, então, aí a menção das inspirações que resultam na obra e nós teremos em mãos um prefácio interessante e criativo. Por inspiração vale de tudo. Nós podemos falar a infância triste, em que nenhum dos amigos do jardim de infância aparecia nas festas de aniversário, uma música de uma banda favorita, um escritor, uma trilogia de livros que você sempre amou. Então você vai pegar alguma coisa que toca naquela pessoa que está vendo o seu prefácio. Então, fica bem explicado, então. Prefácio não é obrigatório que o livro tenha, mas se for usado, preste atenção no que você vai fazer, qual é a mensagem que você vai colocar no início do livro. Se for para inspirar, para aguzar a curiosidade do leitor, aí você usa. Se não for, é melhor não usar. Faça o livro sem prefácio, não tem problema. Ninguém vai te criticar porque não tem um prefácio. Use à medida da necessidade. Bem, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acione o sininho e dê um like. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.